Porricast, o seu podcast da vida real para explorar IA do jeito certo. Com ele, Alan Braz, que, cara, já tá cansado que essa governança aí não vai dar muito certo com os agentes autônomos, viu? E com ele, Matheus Bittencourt. De fato, a gente tá querendo saber, mas principalmente ouvir. Quem cria estratégias que de fato funcionam em IA? A gente fala muito, todo mundo tá falando de vários jeitos de automatizar, mas realmente sem estratégia não sai do lugar. Então, por isso, a melhor pessoa, amigo aqui, veio para abrilhantar esse episódio. Prazerzão, meu amigo Ulisses, muito bem-vindo ao Porricast. Tudo bom? Mas que calor, mas que calorosa essa abordagem aqui, muito prazer, tô super feliz de estar aqui, grandes amigos acima de tudo para bater esse papo aqui, tô até com meu café, com meu drink, aí eu não sei que horas são, mas eu vou pegar o drink da hora aqui. Eu sou Ulisses Caruso, antes de qualquer título, eu sou um apaixonado por desenvolvimento humano, de achar minha melhor versão aqui através da filosofia, da vida social aqui, dessa conversa social, da inovação. Hoje eu trabalho em Nova York como líder de estratégia em IA e transformação. E eu gosto de dizer que quem vê meu título aí dificilmente imagina que eu saí do Brasil, eu era bandeirinha de kart, ganhando R$400 por mês aí. Por que eu compartilho essa história? Porque essa trajetória me ensinou algo muito importante, que eu já fui dito que não seria ninguém na vida quando eu era da escola, que eu não chegaria a lugar nenhum. E eu digo que para todo mundo, ninguém define onde você pode chegar, só você mesmo. Então, e a IA agora está acelerando isso para todo mundo, ela está democratizando o acesso nas ferramentas, a capacidade de criação. Então, esse é o Ulisses. Boa, Ulisses. E você, nosso amigo aqui, estrategista de IA da IBM, mas você também está se aventurando nessa vida de influencer no LinkedIn, então vai estar aqui na descrição, é óbvio, o LinkedIn do Ulisses Caruso, e ele gera conteúdo em português, conteúdo muito interessante e está sempre antenado. E, claro, que te impulsionou nisso foi a IA, né, Ulisses? Conta aí, você usa alguma IA para gerar o seu conteúdo, ou fazer o roteiro, ou fazer a legenda, ou o que você está experimentando aí você mesmo, como usuário, não como estrategista? Olha, eu costumo dizer que a IA ela tem sido meu best buddy, meu super colaborador, em que eu bato ideias e colaboro e pergunto o que acha. Então eu sempre uso como, eu coloco um contexto, uma função, um papel, e ela me ajuda. Então, nos meus posts, quando eu tenho um insight, eu escrevo sobre insight. Uma coisa que é importante aqui, que eu quero deixar bem claro, que está acontecendo uma distorção de compreensão sobre o uso da IA e está atrofiando o nosso pensamento crítico, é não terceirizar totalmente o trabalho para a IA, porque ela vai ser convincente, vai ser aquela sereia que te convence, mas você está atrofiando o seu cérebro. Então o que eu faço é, eu tenho uma ideia do zero, então esse post hoje até que saiu, que eu adoro analogias, então eu usei a analogia do marceneiro para explicar a evolução da IA e como ela se ajuda a ser mais produtiva. Então eu uso a IA no meu dia a dia começou como um colaborador, como aquele cara que fala assim, bom, acho que tá legal aqui, você pode consertar aqui, tal aqui, mas não escreve o meu artigo. E agora eu estou me aventurando mais para a área agêntica, para a criação de aplicativos também, essa democratização, essa diminuição de barra de entrada para a IA tá muito boa nesse ponto. Olha, a gente falou que eram várias dicas, né? Eu achei o episódio vai ser recheado, então, assim, já fica minha dica, sigam o Ulisses, realmente ele dá várias dicas no LinkedIn. E, assim, ela tava pensando aqui, né? A gente fala muito, né? A gente até brinca, né? A gente acabou de fechar a nossa parceria com a Site Nômade, justamente o pessoal que trabalha pra gringa. No caso do Ulisses, ele trabalha na gringa, né? Então, assim... Ele não precisa mais, Ele não precisa mais, mas caso você precise, tá o link lá nas nossas redes sociais. Mas eu acho que, Ulisses, de fato, você tem uma história, né?
muito grande de transformação, né? Eu acho que você, assim, é realmente uma pessoa que vive a transformação. Seja sair daqui, eu me engano, você foi lá para Filipinas, eu me engano, foi um trabalho lá, né, antes de ir para Nova York. Então, assim, rodou o mundo olhando os negócios, assim, podemos melhorar, podemos fazer diferente, como realmente faz. Você tem esse caso vivo, né? Então, por favor, compartilhe com a gente, que eu gostaria muito de ouvir, né? A gente fala muito sobre ferramentas, é muito legal ouvir o que deu certo e como deu certo. Então, assim, uma pessoa que realmente implementou um projeto que deu saving. Então, conta pra gente como foi essa diferença, por favor. Antes disso, eu vou contar uma história de como eu fui, né? Então, eu fui para as Filipinas como líder de uma organização de 300 pessoas. Então, quando eu cheguei lá, eu já tive o primeiro impacto, que é o impacto cultural. Você sai do Ocidente, vai para o Oriente, na Ásia, você tem uma cultura totalmente diferente. Então, é muito interessante como você combina a experiência humana, o lado humano com a tecnologia. Como que você coloca essa interconexão, porque você só consegue extrair o máximo das pessoas quando elas estão confiantes, quando elas estão envolvidas, inspiradas, motivadas. E para cada geografia você inspira, motiva de uma forma diferente. Então, meu primeiro desafio foi como que eu entendo a cultura local para que assim eu possa despertar esse elemento inovador, esse espírito transformador, de falar assim, pô, eu vou abraçar esse cara aí porque esse cara sabe o que está falando. Então esse foi um primeiro desafio. Por quê? Porque na cultura filipina ela é muito interessante. É um povo maravilhoso. Não sei se vocês já tiveram oportunidade, mas eu recomendo fortemente que vocês visitem. É uma cultura onde eles fazem de tudo. Eu acho que eles são até mais hospitaleiros que os brasileiros. Eles abrem a casa, eles fazem assim de tudo para te deixar bem. E uma das características profissionais deles, que melhorou muito quando eu estive lá, porque foi um parte do desenvolvimento meu, eles não conflitam com o chefe. O chefe é a voz máxima de tudo. Então, se você diz alguma coisa, é sim, senhor. Mesmo que você diga algo absurdo. E no começo isso me espantou demais, porque eu achava que estava até bom, né? Eu falava, pô, tudo que eu falo eles fazem, então tá bom. Até que eu percebi que não era porque eles queriam fazer, mas sim porque é uma tradição cultural. E aí foi quando eu tive... Mas eles faziam do jeito que se falava, ou era igual os brasileiros que não fala não, mas também faz do jeito que quer, não faz do... Eles faziam, eles fazem do jeito que a gente... Eles fazem do jeito que a gente... Tem os dois, viu, Alan? Eles fazem, tem uns que fazem, fingem que fazem, não fazem. Mas a questão é assim, nunca te desafiam, ou até nunca me desafiava. E aí teve uma vez que eu menti, né? Eu fiz algo muito absurdo para ver o quanto que eles aceitavam o meu comando. E aí eu falei assim, uma vez estava no último dia do fechamento, aquela coisa louca, e eu falei assim, hoje todo mundo vai processar os contratos mesmo sem tiver assinado. É o último dia do fechamento. Aí eu vi o time de liderança, eu era gerente de segunda linha, então eu falei isso com os meus primeiras linhas, eles se entreolharam, arregalaram os olhos e ninguém falou nada. Até que um momento, um deles, o que era um pouco mais expansivo, disse, Ulisses, mas isso está errado, isso não está conforme o nosso... Aí eu falei, é isso que eu quero ouvir, eu quero que vocês me desafiem, eu quero que vocês falem o que pensam. E isso foi uma mudança muito interessante, porque isso fez um gatilho muito grande para começar a vir ideias de inovação, porque eles achavam que o processo do jeito que estava certo. Eu falei, não, gente, esses processos são todos cagados, se a gente pode usar essa palavra aqui. Dá para melhorar muito. E aí a gente fez vários brainstorms, várias sessões de design thinking, de value stream mapping. A gente saiu com tantas ideias bacanas que isso gerou essas 350 mil horas de trabalho automatizadas. Então, foi algo assim muito surpreendente. E isso deu um boost na moral do time, a gente fez reconhecimento de quem automatizou mais e tudo mais. Então, esse trabalho de inovação, ela vem muito desse espírito de o que as pessoas
sentem após elas fazerem parte de algo maior, de algo que faz a sua vida melhor, mais produtiva. Então, isso funcionou muito bem. Esse approach Legal. de você abordar, mudar, fazer a coisa acontecer. Agora, a gente já fala do que não aconteceu, do que não funcionou. Eu já ia perguntar, já emendando. Tudo bem, mundo lindo, maravilhoso. Entendi o que aconteceu. Mas o que não deu certo? Conta pra gente. Bom, o que não deu certo foi as tentativas de criar pilotos com dados falsos ou dados sintéticos que não eram parte da solução em si. Então, na hora do teste, funcionou maravilhosamente bem. E a minha máquina funciona. Pois é. Não, ali no sandbox estava todo mundo estourando o rojão, e isso ia impactar fortemente o time de vendas. Ou seja, a gente estava fazendo uma transição onde o change management, né, a mudança de mentalidade já era grande, high stake, Sim. porque isso vai impactar com o time de vendas. Então teria que ser perfeito, porque senão era só a cereja do bolo que eles precisavam para falar, tá vendo? Vocês não sabem fazer nada. E aí o que aconteceu? A gente fez tudo bonitinho lá dentro de casa, sandbox funcionando, nada de alucinação, tava mandando toda a resposta, tava todo mundo ali com a champanhe na mão para dar o go live na hora do vamos ver e já fazer o anúncio para o time e para os executivos de liderança. Foi quando nós publicamos no ambiente de produção e rodamos a primeira vez, parecia uma esquizofrênica, estava fazendo assim respostas totalmente erradas, porque a base de dados que foi treinada não era a base de dados reais, a base de dados real não era uma única fonte confiável de dados, né? A single source of truth que a gente precisa ter. E isso gerou, só levantamos a bola para o pessoal cortar e dizer que não funcionou. Então a gente subestima demais o poder da unificação da estrutura de dados para que seja assim algo de requinte refinado quando a gente fala de solução de IA. E esse erro nos deu uma grande lição aprendida, que foi o que aconteceu no ano passado, quando a gente fez o deploy de uma outra ferramenta, que foi através desses lessons learned, que deu muito certo. Imagine você, quando eu liderava a parte de cultura e transformação e change management aqui em Nova York, a gente foi fazendo reuniões e pesquisas, a gente descobriu que os funcionários estavam com muita dificuldade de se preparar para o futuro na era da IA. Todo mundo tem muitas perguntas em aberto, assim, para que curso que eu faço? Meu gerente não sabe me direcionar, e tudo até hoje você chega para um gerente e fala assim, como que vai ser o futuro do seu time hoje com a IA? O que eles vão precisar fazer? Eles não sabem responder. E tá tudo bem, porque assim, algo que não sabe, só que tá todo mundo, e aí um fica apontando o dedo pro outro, não sei. A gente criou um agente, chama Career Paul, que é o brother da carreira. Ele te ajuda a acessar as possibilidades de carreira que você pode ter, considerando o futuro da tecnologia, considerando as funções que a gente tem internamente na nossa área. Então a gente criou, comparando com esse agente que deu tudo errado lá, que foi pré-Gen AI também, que foi tudo uma parte mais complexa, levou 1 ano para fazer o deployment. Esse aqui, em 3 meses, a gente conseguiu prototipar, conseguiu testar com os dados todos unificados, e foi um sucesso. Ou seja, hoje o funcionário ele consegue ter um bate-papo com esse agente confidencial, com questões de carreira que ele não teria com o seu gerente, porque você não vai falar assim, olha, eu queria mudar de área, aquela área ali, será que ela dá certo pro meu currículo? Você não vai falar isso com o seu gerente porque você tem um medo do que ele vai pensar, você já não está feliz aqui e tal, e aí você pode ter essa conversa mais confidencial, saber que curso que você tem que estar. Então esse funcionou muito bem, e aí você reduz essa questão da ideia para a execução, esse atrito diminuiu. Legal, então, que legal. E encaixa muito com o que a gente vê, né, dos pilotos, né, acho que esse é o primeiro caso. E agora, você posta também muito sobre low code, no code, né, virou
além de estar muito acessível, a velocidade que a gente consegue prototipar e fazer piloto é muito maior. Só que aí vai para outro ponto, né, Matheus? Que a gente fala muito aqui. Fazer piloto é fácil. E a gente viu aquele estudo lá que todo mundo comentou que 95% dos projetos já falham. Você deu um exemplo de falha aí, por quê? Porque justamente é isso. Entre um piloto e o mundo real, o uso real, tem um salto aí de complexidade, de governança e de estratégia. Né? Que você falou, ficou lá respondendo tudo errado, porque você sabia que estava... Você tinha uma governança, você tinha um monitoramento, você sabia que estava deslizando, né? Então é muito, muito legal. O que você tem feito aí de... Você é programador, né, Ulisses, igual a gente. Então, mas você tem explorado aí ferramentas. Você é um exemplo legal de quem tá mão na massa sem ter o conhecimento, vamos dizer, de linguagem de programação clássico. Vamos chamar assim, porque já não tem mais programação também. Eu tenho sido, assim, apaixonado. Essa redução de barra de entrada aí para todo mundo, essa democratização da tecnologia, para mim tem sido libertador, porque dificilmente eu conseguiria fazer o que eu estou fazendo hoje não tendo essa tecnologia. Então, particularmente, assim, no meu lado pessoal, por essa paixão ter sido muito latente, eu tenho feito alguns projetos e pessoais e tudo mais. Então, como eu tenho muito pedido de mentorias e suporte para carreira, para realocação, eu criei um aplicativo no Lovable, que é a Magna, que é para ajudar as pessoas a realocar carreira, melhorar o seu perfil profissional, o seu posicionamento no LinkedIn. Então é uma conversa, é como se fosse Ulisses mulher, que ela otimiza a carreira da pessoa com conversa em linguagem natural. Então ela vai, me diz aí o que você faz, nananã, e ela vai ajudando. Então, ao invés de você ter uma mentoria com o Ulisses, que não dá tempo porque ele tem uma agenda já fixa aí no trabalho, você pode ter a Magna te ajudando aí a construir a sua carreira. Então, no lado pessoal, eu tenho cada vez mais me apaixonado por esse no-code, porque é no-code total, não é nem low-code. Eu não consigo nem, se você me jogar no Python ali, já me deixa todo louco. Eu não vou conseguir. Tenho medo do terminal, é o medo daquele... Exatamente, não me joga num terminal ali, até o OpenClaw ali, eu até deixo o Canva fechado ali, eu não vejo nem ele rodando nada, eu só vejo ele me respondendo. Aí é isso que eu gosto. Então, mas isso que é o bacana, porque no fim do dia, tudo que eu escrevi em linguagem natural, ele traduziu lá em linguagem de máquina, no Python, o que quer que seja por trás. Então, essa diminuição de barreira, e agora eu estou empolgado com o OpenClaw, com a gentificação e tal, então eu estou trabalhando muito, mas isso é mais uma questão de motivação, e que eu também estou passando para os meus times, que eu falo, gente, tá vendo? Eu sou um caso em que eu poderia ser muita vítima da IA e falar assim, mas eu não conheço, não, você precisa tomar mais o protagonismo da sua carreira, porque você consegue sim, é uma questão de interesse e vontade. Agora, é uma questão de que, não consigo fazer, aí não vem com essa para mim, porque não dá. Não tem mais desculpa, né? É caro, não entendo, não sei Python, não sei programar, é caro, né? Hoje, né, na nossa própria maratona, a gente dá 5 exercícios em 5 ferramentas diferentes sem ter que nem colocar cartão de crédito. Inclusive o Lovable é uma delas. Então, assim, é o que você falou. A gente está separando agora as pessoas, esse lado humano das pessoas meio mais reativas, ou mais, vamos dizer assim, reativas das proativas, né? E realmente quem for mais proativo vai se destacar mais ainda, que já se destacava, né, Ulisses? A gente já vê as pessoas mais proativas sempre avançam mais rápido e mais longe. Agora isso vai ficar, a lente disso ficou gigante em cima disso. Exatamente, eu acho ainda mais você, papel seu de extrema liderança, né? E eu acho uma pessoa que sempre focar na parte de mentoria, de fato, a gente vai se reposicionar. E eu acho que tá todo mundo se questionando, né? A gente tá passando agora, né, pelo CSW, então assim, todas as notícias falam sobre isso, você fala muito sobre essa questão de potencializar o ser humano, ser uma competição, né? Mas a gente tem que estar interessado, né? Correr atrás, aprender e fazer o nosso pormenores também. E assim, você falou num ponto que a gente fala muito aqui, que a gente acredita muito, é justamente isso. Você não veio
da base de engenharia, de ciência de computação de nada, né? Tá aqui liderando, fazendo acontecer, e principalmente o impacto que isso vai causar em todas as profissões, né? Então, assim, eu acho que a gente aqui já, N casos, do pessoal da nossa própria comunidade, né? Contador, pessoal de marketing, né? O que for, né? Eu acho que, assim, hoje eu tava, né? Ontem, né? Tava conversando com o meu porteiro, falou assim, Matheus, eu tô usando pra estudar, tô fazendo faculdade de engenharia elétrica. Eu vou chamar vezes aqui. Eu vou falar o João. Eu vou chamar. Não é possível. Porque ele falou assim, como é que eu uso Gemini pra estudar, pra fazer as coisas todas melhor e tal? E eu falei assim, olha o impacto, né? Todo mundo tá realmente sendo impactado. Eu acho que, assim, eles não têm tempo, né? Antigamente tinha muito tempo para se adaptar a uma tecnologia. Agora tem tempo para ver todas as tecnologias que estão disponíveis, né? Então, assim, eu acho que o principal ponto, eu acho que você falou sobre interesse, é de fato a gente buscar o interesse e descobrir o nosso jeito de aprender. Eu acho que talvez é a habilidade mais crítica que a gente está vendo para esse ano. A gente não consegue mais falar sobre o próximo ano, nem daqui a 5 anos. Não, daqui 6 meses. Semana, assim, exato. Então, assim, até tá acontecendo agora esse DCW. Vamos ver o que vai vir amanhã de novidade. Pois é, teremos novidades sobre isso. Então, assim, eu queria muito, Liz, até a gente tá chegando... Olha, ficava aqui, o dia todo, né? Sabe que a gente gosta de conversar. Passou rápido. Pois é. Então, assim, você, né? Eu acho que além desse exemplo de vida de pessoa, né? Que tipo de dica poderia dar pessoal que às vezes está começando a carreira, às vezes é um sênior que não sabe como avançar, né? Trabalha para gringa, não trabalha aqui, não sabe o que faz da vida, ou às vezes é de outra profissão, mas que eles... não vai ter mais júnior, não vai ter mais isso. Eu penso que eu não sou filósofo expert, mas eu sempre, quando eu tenho funcionário vindo para mim com esse medo de ser substituído pela IA, sempre me traz esse pensamento estoico do foque naquilo que você controla, porque se você focar no que você não controla, você vai perder o foco daquilo que você pode controlar. E o que você pode controlar? Aquilo que você aprende, aquilo que você pode fazer, e isso vai muito em linha da IA. E a IA não é... O que eu percebo é que as pessoas têm usado a IA como uma Google Search moderna. Elas vão, fazem a pergunta para ter uma resposta mais rápida e tal. E o que eu tenho batido muito nesse novo trabalho que eu estou fazendo, que é instruir a verdadeira literatura de IA para quem está entrando, ou para a base, para os 80% não técnico, ao invés de você perguntar, você está usando a IA, como que você está usando a IA de forma nativa? Como que você está pensando como uma mentalidade de IA primeira? E isso muda todo o sentido, porque eu chego para uma pessoa e falo assim, vamos repensar esse processo. A primeira coisa instintiva que uma pessoa faz é substituir o que é feito manualmente com uma solução de IA. E não é isso. As pessoas têm que entender que não é substituir algo que é feito hoje com IA. Isso é passar batom no porco, como a gente fala em inglês. Não é fazer isso. O que você tem que fazer é qual que é o dado de entrada e qual que é o dado de saída. Como que eu faço isso acontecer? Se fosse começar do zero, tá? Então, isso é o que a gente precisa começar a ensinar. E para quem está entrando, ouvindo, você tem que entender essa mentalidade da IA como first principle, como princípio first de tudo antes de querer usar como Google Search. Então essa é a minha sugestão e recomendação para quem está entrando no mercado é: pense como um colaborador que está do seu lado, pensa como literalmente um super estagiário, um super consultor expert do seu lado que está melhorando o seu valor de entrega. Mas para isso, você precisa deixar ele arrumadinho com essa literatura de IA ajustada para que possa entregar o trabalho para você juntamente. Gente, é só coisa boa. Olhe com otimismo e faça a sua parte que vai ser uma transformação. Do ponto de vista de estratégia que você está trabalhando, você diria que é essa a mentalidade.
AI first, pensa primeiro em como redesenhar o processo com IA, porque quando eu penso em estratégia, eu disse, vamos lá, é aquele slide maravilhoso lá para os executivos, né? Então, para finalizar aqui o nosso papo, me dá um pouco aí do seu mundo real. Como que você transformou esses slides maravilhosos em alguma coisa real ali, efetiva, com resultado, com impacto para os times? Você já deu exemplo aqui do bot, da parte cultural, da parte de treinamento, mas assim, às vezes a gente precisa ser aquele acendedor, né, de fogão, assim, a gente precisa dar faísca, né, senão não vai. Como que você tá lidando com isso aqui pra gente terminar o nosso papo? Muito legal. Essa pergunta dá para eu trazer na prática como a IA tem sido a minha super colaboradora. Então, o que eu faço? O meu objetivo aqui é pensar o seguinte: eu olho a organização que eu sou responsável. Então, a minha organização, ela tem 20 mil pessoas e ela entrega isso para a organização. O meu papel é olhar o futuro, então por isso que eu vou em conferências, por isso que eu estudo bastante o que o futuro vai trazer. E eu uso o conteúdo desse futuro para me ajudar a desenhar esse futuro do meu estado atual. Então, qual que é o meu estado atual da organização? Por exemplo, vou trazer um exemplo básico aqui. O meu contas a receber. O meu contas a receber, que é um processo dentre 300, ele é 50% manual. Eu tenho 50% das pessoas ligando para o cliente para coletar o dinheiro. Olha, o senhor tem uma fatura em aberto, você precisa me pagar. No futuro, o que eu vejo? Esse carinha aqui, eu vou ter um carinha gerenciando 10 agentes que vai ligar para os clientes de uma forma natural, porque você usa agora o Eleven Labs, você usa o OpenClock, e vai ligar e fala assim: oi senhor, tudo bem? Você tem uma fatura de 10 mil reais. E esse humano vai estar gerenciando 10 pessoas, 10 agentes ligando, porque ele vai fazer o quê? Ele vai elevar o nível dele de habilidade para ser um orquestrador de que ou se está falhando, se precisa ajustar o agente, tá? Como se fosse um gerente de agente. Então todo mundo vai virar um gerente de agente. Então é esse meu papel. Meu papel é como que é o estado atual, como ele deveria estar baseado nas tendências que está acontecendo. Então tudo que sai nessas conferências de hoje, eu já tenho que considerar no meu plano estratégico que eu vou começar a construir agora, que a gente chama de Spring Plan, que é o plano da primavera, que vai começar agora. O que a tendência da Gartner me falou, o que a tendência da SXSW está falando e como que eu vou incluir. Então eu crio, para visualizar bem aí, quem está ouvindo, eu crio um mapa futuro. Então qual que é o meu futuro do Contas? É bem lúdico mesmo. Vai ter um homenzinho, um ícone homenzinho com 10 agentes em volta dele ligando, e hoje eu tenho só um homenzinho ligando. Então, se hoje esse meu homenzinho humano liga para 10 clientes, amanhã ele vai gerenciar 5 agentes que ligam para 100 cada um. Então, imagina o quanto ele trouxe de dinheiro e diminuiu o custo. Então, é vinda de renda maior, melhora o DSO, que é uma métrica de contas a receber, e, ao mesmo tempo, eu diminuo o custo, porque eu vou ter menos pessoas. Então, essa é a... E o legal é que isso você falou que sua organização tem 20 mil, mas a mesma lógica se aplica a quem tem um negócio de 20 pessoas. Né? Quem tem uma academia com 20 professores de educação física. E assim, né, eu acho que entra muito no que a gente fala aqui, no ROI. Então, assim, não é aplicar IA só para aplicar. Eu adorei o Ulisses, assim, porque você falou, não é só automatizar o trabalho, né? De fato, repensar, remodelar, sabendo que a gente tem IA agora. Eu acho que essa é a maior dificuldade das pessoas. Que acho que o nosso cérebro natural fala assim, vou automatizar, vou fazer mais rápido, mas às vezes não precisa nem estar sendo feito. A gente fala muito isso aqui. Olha, a gente falou, né, que esse episódio seria aulas. E foram aulas. Aulas e aulas. Por isso eu falo, sigam o Ulisses, realmente ele é um pai aqui de dar vários exemplos dia a dia. Eu acho que realmente essa vivência que a gente realmente quer trazer aqui, né, Alan? Pessoas que fazem, né? Eu acho que estão vivendo essa transformação que sim, tá todo mundo vivendo isso juntos, né? Eu acho que quanto mais espalhar e compartilhar, melhor. Não, eu acho que o exemplo foi muito legal, Ulisses, porque você tá num topo da cadeia, você define estratégias, você lidera times,
Mas você bota a mão na massa, porque se você não entender as ferramentas atuais, as novas tendências, a capacidade, né, você consegue, na verdade eu estou deduzindo isso pelo que a gente conhece, você consegue tanto gerar uma estratégia melhor, como liderar pelo exemplo, né, porque a pior coisa é você falar com o executivo, ele fingir que te entende, né, e você fingir que ele te entendeu. E aí, beleza, então, né, você é mais, óbvio, a gente vai falar um pouco mais técnico, né, e também não tá esperando que um executivo entenda todo o tecniquez por trás. Mas, poxa, ter essa vivência e não ter mais essa desculpa, né? Como você falou, mas é difícil, mas tem, né? Eu preciso liberar o firewall, abrir um chamado no TI para ele me liberar uma ferramenta ou ir lá no centro de custo, pegar dinheiro para comprar uma licença. Cara, não tem essas barreiras. Então, não tem mais desculpa realmente. E agora, sua desculpa é o quê? Repensar o seu processo. Qual é a desculpa, né, Ulisses, para repensar o seu processo? Porque se você não repensar, o seu concorrente vai. Alguém vai. Com certeza. Alguém vai. Esse é o ponto. Ulisses, de verdade, meu amigo, muito obrigado. Olha, que honra ter você aqui. Feliz que a gente conseguiu bater as agendas e fusos horários, né? Então, assim, muito obrigado. Prazer ter você aqui no nosso Pullcast. Gente. A gente fala que aqui é IA da vida real. Então, assim, espere os próximos episódios. A gente vai estar lá conversando. Compartilhe o conhecimento aí na nossa comunidade. Siga a gente nas redes sociais. Muita coisa nova. Nosso site novo tá lá. Então, assim, entra lá tudo em podcast.ia.br. Realmente, tô ansioso, meu amigo. Muita coisa acontecendo. Manda um recado final aí, Ulisses, pra gente. Primeiro, um prazer aqui poder bater esse papo aqui, tomando um café, um drink, qualquer coisa que seja, o horário que a gente esteja aqui, mas foi assim, a hora passou voando. E assim, eu gosto de dizer que quando a gente age como maré alta, a gente eleva todos os barcos para o mesmo nível. Então, seja essa maré alta para todo mundo, porque a gente precisa se levar conhecimento, levar ideias, porque só assim a gente cresce como humanidade. Então, um abraço a todos, prazer estar aqui e vamos nos falando. Que maravilha. Que honra, muito obrigado. Que honra. Então, meus amigos, é isso e nos vemos no próximo episódio. Até mais, hein? Até lá, valeu, Ulisses, um abraço. Para mais informações, acesse pullrecast.dev. Este podcast é uma produção independente e não representa a opinião de nenhuma empresa.